Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, ex-aluno da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de Missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Lição de número 3. A mordomia da alma e do espírito. Lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A mordomia da alma e do espírito é imprescindível compreender que mordomia é o ato ou a arte de administrar, e mordomo é aquele que administra, é o administrador. Portanto, a alma e o espírito estão sob a administração de cada um de nós. Logo, precisamos ter equidade na condução dessa alma e desse corpo para a glória de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 22 e 25, lemos: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, percebemos que o pecado atingiu todos os homens.
Vivemos numa sociedade materialista em que o corpo, em quase todas as esferas, é a prioridade. Muitos levam mais a sério malhar o corpo em detrimento de exercitar práticas que desenvolvam mais a saúde da mente e a vida espiritual. A mordomia da alma e do corpo implica desenvolver a esfera material do corpo. Podemos desenvolver a nossa mente com as coisas boas, com as que nos alimentam ou nos alimentamos, e também podemos tonificar o espírito com exercícios de piedade, os quais as Escrituras nos ensinam aqui em Mateus capítulo 6 e versículo 9. Portanto, temos agora a oportunidade de compreendermos acerca do bem-estar da alma e do espírito. Para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita, antes de tudo, da fé em Deus, da entrega incondicional a Cristo Jesus e da ação poderosa do Espírito Santo na sua mente, no seu pensamento e na sua maneira de viver diante do Criador. Para isso é preciso ser nova criatura. E lemos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Assim, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito. Precisamos conservá-los para a glória de Deus e para o nosso bem-estar. Conceituando alma e espírito, o significado da alma. No Antigo Testamento, a palavra alma é nefesh. No Novo Testamento, o termo usado é psique, que tem o sentido de alma e de vida, e encontra-se ligado à palavra psíkos, que significa pertencente a esta vida. Ela é a base das experiências conscientes, equivalente, portanto, à própria vida, a personalidade ou a mesma pessoa. Assim, o texto bíblico de Levítico, capítulo 17 e versículo 10 a 15, revela uma diversidade de sentidos para a palavra alma. Aí ele mostra que é a pessoa física, no versículo 10. Já no versículo 11 mostra que é a vida de um animal. No versículo 11 ainda mostra que é a vida de uma pessoa. Portanto, do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos, conforme Jesus expressou num contexto de angústia. A minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos capítulo 14, versículo 34. A origem da alma.
A alma está unida ao espírito e por isso é humanamente impossível separá-la. Só a palavra de Deus pode fazê-lo, como temos escrito aqui em Hebreus, capítulo 4 e versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos do coração e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem a parte imaterial do ser humano. Em relação à origem da alma, há pelo menos 3 teorias que tentam explicá-la, a saber, a teoria da pré-existência, a teoria do criacionismo e a teoria da participação. Essas teorias tentam explicar da sua forma. A teoria da pré-existência explica que as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual, entram no corpo gerado, num processo denominado reencarnação. O objetivo desse processo é levar a pessoa a sofrer pelos pecados cometidos em pretensas existências anteriores. Esse é um dos pontos fundamentais do Espiritismo. Entretanto, não há fundamento bíblico para essa teoria. Cai por terra diante da palavra de Deus, porque a Bíblia revela que o pecado original passou a todos os homens, conforme está provado aqui em Romanos capítulo 5 e versículo 12, e que vigora até os dias atuais, pois não há homem que não peque, conforme temos aqui em Eclesiastes capítulo 7 e versículo 20. Porém, o sangue de Cristo purifica o pecador, conforme temos aqui em 1 João capítulo 1 e versículo 7, que prova que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, quando este se arrepende e confessa o seu pecado e deixa o seu pecado. Já a teoria criacionista ou criacionismo anuncia que mostra que, baseado no seu pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos e não tem. Cai também essa tese diante da palavra de Deus. Agora temos a teoria da participação ou participativa. Essa teoria expressa que Deus dá vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por Ele. Assim, homem e mulher geram um novo ser com a cooperação divina. Conforme temos em Atos capítulo 17 e versículo 28 e Hebreus capítulo 1 e versículo 3. É uma visão que tem base na Bíblia Sagrada e que está harmonizada com a palavra de Deus. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra,
e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12 e versículo 1. Todavia, como Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano, é um dos muitos mistérios da fé pela qual devemos curvar-nos humildemente diante da sua magnitude. Conceituação de espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra se refere a espírito é pneuma. Essa palavra se refere a espírito. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana, o próprio ser da pessoa e, mais especificamente, a fonte do discernimento das emoções e da vontade de uma pessoa. Assim, o espírito humano gerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. Nesse sentido, em termos espirituais, só há dois tipos de crentes: os crentes espirituais e os crentes carnais. Os crentes espirituais caracterizam-se pelo seu espírito dominado pelo Espírito Santo. Os crentes carnais vivem de acordo com a natureza carnal que não foi submetida nem transformada por Cristo. A alma é a sede das emoções e dos sentimentos. O Espírito é a fonte dessas emoções e sentimentos. Portanto, a mordomia da alma do homem interior, a tricotomia do homem. Afirmamos que o ser humano é um ser tricotômico, ou seja, Deus o constituiu de três partes, conforme revela-nos a sua palavra: e todo o vosso espírito e alma e corpo. O corpo, a parte material, refere-se ao homem exterior. Já o conjunto imaterial, formado pela alma e pelo espírito, que é envolvido pelo corpo, a Bíblia denomina-o de o homem interior, conforme as palavras do apóstolo Paulo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. A mordomia da alma. A Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservada irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível. Alguns aspectos, porém, devem ser considerados na mordomia da alma. Primeiro, a necessidade da alma. Segundo, a santificação da alma. Terceira, a santificação do pensamento. A necessidade da alma mostra que essa necessidade inclui
a emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual da presença divina. No Salmo 42, o salmista expressa sinceramente a necessidade de sua alma, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quanta necessidade a alma tem por Deus! A Bíblia revela que o Espírito Santo preenche essa necessidade e produz em nós o fruto do Espírito. A santificação da alma é uma necessidade da alma, o viver santo, sem a qual ninguém verá a Deus. O ser humano é salvo pela graça de Deus, e isso é dom divino, mas ele precisa também arrepender-se de seus pecados, confessar Cristo como Senhor e santificar-se integralmente em Deus, conforme o apóstolo Paulo ensina. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente habitados, conservados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, é preciso glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus, a sua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. A santificação do pensamento. Vimos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Logo, sua mordomia deve zelar por tudo o que preenche o pensamento do crente, conforme ensina o apóstolo Paulo. Nesse contexto, devemos atender e atentar para a advertência de Jesus em relação ao coração do homem, isto é, sua interioridade, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Portanto, não podemos pensar só no que a não fazer, mas também no que não pensar. Toda ação ou reação humana precede o pensamento, o sentimento e a emoção. O homem é um ser tricotômico, isto é, constituído de corpo, alma e espírito, e a mordomia da alma envolve necessidades e satisfação dos pensamentos. A mordomia do espírito, andando em espírito. A mordomia do espírito, o crente deve procurar andar em espírito, ou seja, na submissão ao Espírito Santo. Diz o texto bíblico: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito é viver em obediência à direção do Espírito de Deus. Em todas as áreas da vida há uma luta interior entre a carne e o espírito, mas uma vez guiados pelo Espírito Santo,
não estamos sob escravidão da carne. Portanto, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Frutificando no Espírito. Quando o crente produz frutos dignos da vida cristã, ele glorifica a Deus. Nosso Senhor chamou-nos a dar fruto e escolheu-nos para permanecer dando fruto. Frutificar no reino de Deus é testemunhar Cristo com sua vida por meio de boas obras de amor que mostram o caráter de Deus em você, em nós, em nossa vida. A mordomia do Espírito está amparada em duas esferas: andar no Espírito e frutificar no Espírito. Logo, a mordomia da alma e do espírito, juntamente com a do corpo, completa a conservação integral do crente. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade diante de Deus é reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós e não somente parte de nossa vida. Por isso, sinta-se encorajado a expressar Cristo como seu Salvador. Estejamos nele, sejamos santos. Por isso, Deus nos chamou para sermos santos como Ele é santo e ser santo em toda a nossa maneira de viver. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e seja ricamente abençoado em nome de Jesus.